O câncer tem cura e o aumento do sistema imune contribui muito para esses pacientes. Bom dia, vamos começar hoje uma live que eu escolhi a dedo, uma live muito importante para os pacientes com câncer, que é o gengibre. Eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre o gengibre, já deixei meu roteiro aqui embaixo para seguir essa linha de raciocínio, para conversar com vocês. Minha água está aqui ao lado. E assim que vocês forem entrando, me deem um oi, me falem se estão ouvindo bem, se vocês estão me vendo bem. E também, caso entendam que esse conteúdo possa contribuir para um paciente com câncer, compartilhe com ele. Vamos democratizar a informação e ajudar a reduzir o câncer no Brasil, porque esse trabalho é possível e é isso que eu tenho feito dia a dia. Até o dia 31 de janeiro, eu vou fazer lives todos os dias, de segunda a segunda, às 6 horas da manhã, para que nós possamos trazer mais informação, mais esperança e mais oportunidade para as pessoas que foram diagnosticadas com câncer e estão em tratamento até o momento. A Pri já está falando para mim que está ouvindo bem, né? Isso é positivo, a gente precisa ter essa interação, essa comunicação. E o que é o gengibre? É uma especiaria, ela é uma planta, ela já é utilizada na culinária brasileira, ela é de origem oriental e também mediterrânea, utilizada pela gastronomia. E para quem já experimentou o gengibre, ele tem um sabor picante, né? E ele tem um aroma intenso. Aqui no Brasil é muito comum o quentão, né? Bom dia, Helena, seja bem-vinda. Ele tem um sabor intenso e a gente tem algumas propriedades importantes, é por isso que eu trouxe ele para que nós possamos conversar, tá bom? Até fortalecendo um pouquinho, quem desejar fazer uma pergunta ao vivo sobre esse tema do gengibre, fique à vontade para conversar comigo, é um momento em que a gente tem para fazer uma pergunta ao vivo. Caso não se sinta à vontade para fazer essa pergunta ao vivo, pode fazer ela pelos comentários também. Então vamos caminhando. Eu vou, durante essa apresentação do gengibre, qual que é a minha intenção? Trazer um pouquinho do histórico dele, como eu já comentei, né? Ele de uso oriental, uma especiaria, também utilizado na parte médica, ele também é utilizado no Mediterrâneo. Vou comentar sobre alguns usos que ele pode ser feito. Vou comentar sobre um mito em especial que foi criado em cima do gengibre e no final a gente fala desse poder, dessa imunidade que ele tem, tá bom? Então vamos continuando. O primeiro mito que eu quero tirar sobre ele, né, é sobre o poder termogênico. Alexander, o que é esse poder termogênico? Termogênese seria o seguinte: quando a gente faz digestão de um carboidrato, ou de uma proteína, ou de uma gordura, ou de algum alimento em específico, existe hoje uma forma de você dosar quantas calorias você gasta para fazer a digestão desse alimento ou desse nutriente. Então, a gente conhece que o gengibre, quando é feita a sua digestão, para que você possa absorver os seus nutrientes, a gente gasta energia. Então, durante um tempo foi fortemente divulgado que se você consumisse o gengibre, ele auxiliaria você a emagrecer. É nesse ponto que eu quero trazer para vocês. Primeiro ponto, o gengibre é termogênico, a gente gasta caloria para consumir ele? Sim, da mesma forma que a gente gasta caloria para você fazer a digestão do açúcar branco. Isso é verdadeiro, a gente gasta energia, porém, já fiz até a comparação com o açúcar para fazer uma associação não positiva da termogênese do gengibre, que é o seguinte: a quantidade de gengibre que um ser humano precisaria consumir para ele ter um efeito especial de redução de peso seria quilométrico, seria gigante. Então, se o seu objetivo é o emagrecimento, né, esse alimento não é o indicado, ele não é o poderoso, ele não vai trazer esse resultado. Principalmente no paciente com câncer, a gente tem um cuidado especial com o peso. A pessoa não precisa ficar com medo do gengibre, que vai consumir ele e falaram que ele vai emagrecer. É falsa essa informação. O
paciente com câncer não vai emagrecer porque está consumindo gengibre. Então tira da sua mente que muitas vezes você pode criar um bloqueio no consumo do gengibre porque disseram que ele emagrece e você perdeu peso por conta do câncer e não quer emagrecer. Então é uma bobagem sem tamanho essa questão do gengibre para o emagrecimento. Ele tem o poder da termogênese, mas esse efeito é muito pequeno. A pessoa precisa consumir quilos de gengibre para ter um efeito desse jeito. E a gente não vai consumir quilo de gengibre, e indiretamente a gente não consome nem quilo de um determinado alimento. O que a gente poderia transformar em quilo que a gente consome é água, que poderia ultrapassar, por exemplo, 2 litros para um adulto, ou 2 quilos para um adulto. Então, limpa da mente essa questão de que o paciente com câncer vai emagrecer com gengibre, que não é verdadeiro, tá bom? Esse ponto eu acho que é fundamental a gente frisar e conversar com vocês. Deixa eu dar uma olhadinha mais de perto aqui. A Laís está aqui conosco, seja bem-vinda, Laís. Eu olho de pertinho, que eu estou sem óculos, e aí eu fico com dificuldade de enxergar. Se eu ponho o óculos aqui, por conta das luzes que estão ao meu lado, ela dá reflexo e não fica legal a gravação. Vai ficar gravado, né? As pessoas sempre me perguntam, eu vou deixar gravado aqui no meu canal, tanto no Instagram, YouTube, Facebook. Se quiserem entrar no YouTube, Alexander Marcelos, para se cadastrar, tem bastante conteúdo lá também. Às vezes é uma mídia mais fácil de você acessar, ou se você quiser acessar pelo Facebook, Alexander Marcelos, também você tem essa oportunidade. Então vamos continuar mais um pouquinho. Propriedade anti-inflamatória. A gente tem alguns estudos demonstrando que pacientes que têm gastrite, o chá do gengibre, no final eu vou mostrar uma sugestão do chá. O chá do gengibre, ele tem propriedades anti-inflamatórias, o próprio gengibre em si ele tem essa propriedade anti-inflamatória e pode contribuir, lembrando, pode contribuir para amenizar essa inflamação estomacal. Ele pode contribuir. Então, é importante a gente ter esse conhecimento, porque ele pode ser um aliado desse paciente, um aliado do tratamento, tá bom? Lembrando que se a pessoa estiver fazendo esse acompanhamento, que ela sabe que tem gastrite, ela teve informação isso por conta do médico, sempre trazer essas informações junto com o médico para que a decisão seja compartilhada, tá bom? Muitas vezes um profissional chega até nós e ele está tomando uma conduta e ele não muda aquela conduta porque não existe aquele diálogo. E aquele alimento pode ser benéfico, que vai ser reforçado pelo profissional, ou o profissional vai falar, nesse momento não é interessante por conta disso, disso, disso e daquilo. Isso acho que é fundamental a gente frisar com vocês. Outra informação que é muito útil, muito válida, é que o gengibre ele tem uma propriedade antioxidante. Muitas vezes se fala bastante esse nome antioxidante, mas a gente não tem muitas vezes a dimensão do que seria antioxidante. E aí eu explico para vocês. Imagina um carro que você não coloca um óleo dentro dele, né? Ou não coloca um aditivo dentro do tanque para o combustível. A tendência desse combustível é ele ir fazendo uma corrosão interna no maquinário desse carro, desse motor. Então o aditivo ele faz uma proteção nessa parte metálica. O que eu falo em relação ao ser humano? A todo momento a gente está oxidando. Mas como a gente está oxidando? Quer ver um exemplo? A gente inspira oxigênio e quem faz a oxidação é o oxigênio. Ah, mas eu vou parar de respirar? Não, de hipótese alguma. Mas é importante que na sua alimentação ela tenha substâncias antioxidantes para impedir a ação oxidante, por exemplo, do próprio oxigênio. Pela ação oxidante exatamente de radicais livres. Alexandre, me explica o que é radical livre. Radical livre são substâncias que são formadas ou estão presentes no alimento que você consome, um alimento pobre em fibra, um alimento rico em açúcar, rico em gordura trans, e eles vão indiretamente liberar radicais livres, substâncias que vão danificar o seu corpo, e indiretamente, na hora que ele danifica, muitas vezes essas danificações, esses defeitos, estão associados à formação do câncer. Então a presença do radical livre é o grande amigo do câncer.
A poluição do ar também a gente poderia pensar no radical livre, metais pesados a gente poderia pensar em radical livre, toxinas presentes a gente poderia pensar em radical livre. Então, se eu tenho uma alimentação antioxidante, ou seja, rica em frutas, verduras, legumes, balanceada, se eu faço atividade física, eu promovo o combate aos oxidantes, aos radicais livres, porque ele é antioxidante. O gengibre, como eu tinha falado, ele também tem essa propriedade antioxidante e ele colabora para essa proteção interna do seu corpo. Então, ele é positivo para a saúde. O câncer ele vai aumentando o número de pessoas que ele atinge ao longo dos anos. Né? Às vezes a pessoa pergunta, poxa, mas por que ele teve câncer? Ou por que pessoas idosas têm mais câncer? Eu gosto de fazer uma comparação bem simples sobre essa questão do câncer, que é a seguinte. Imagina que você compra um carro zero, uma Ferrari. Aí, no primeiro mês, o carro está amaciando, o carro está tinindo, está ótimo. Aí passa 3 meses, está ótimo o carro. Passa 6 meses, está ótimo. Passa 1 ano, vamos começar a aumentar a quilometragem. Passa 10 mil quilômetros, nossa, está excelente. Passa 100 mil, talvez já comece a apresentar alguma coisinha que você precise ir no mecânico, né? Ou no nosso caso, no profissional da saúde, para fazer a manutenção. Aí passa 200 mil, passa 1 milhão, 1 milhão de quilômetros é muito. 200 mil quilômetros, 300 mil quilômetros. Ou seja, quanto mais você roda esse carro, maior a chance dele se danificar. Se essa pessoa fez uma manutenção preventiva desde a compra desse carro até ele atingir 100 mil quilômetros, 200 mil, 300 mil, a chance dele apresentar algum problema é meio menor. É impossível ele apresentar problema? Não. A tendência, conforme vai passando a quilometragem, é mais comum ter esse problema. Mas se você fez essa manutenção periódica, isso foi evitado. A mesma coisa acontece em relação ao câncer. A pessoa nasceu, ela está ótima, a criança está brincando, tem energia, mas se essa criança, ela vive só presa, não faz atividade física, tornou adolescente, tem uma alimentação péssima, aí ela começa a fumar, começa a beber, todos esses fatores de risco, todos esses efeitos, vão favorecendo o aparecimento do câncer. Se essa pessoa já tem o câncer e tem esse mau hábito, não faz atividade física, lembrando que a atividade física para paciente com câncer expressa indicação médica, tá bom? Faz atividade física, não fuma, não bebe, tem uma alimentação excelente. A tendência e a melhora para o tratamento desse câncer é muito melhor. É muito mais fácil você tratar um paciente com quimioterapia, radioterapia, com cirurgia, em que ele faça essa manutenção preventiva diariamente, do que o paciente com câncer que não tem nenhum cuidado com a saúde. Ele continua fumando, continua bebendo, continua vivendo numa cidade poluída, continua sem fazer atividade física, continua sem fazer alimentação saudável, que é fundamental para que a gente melhore a imunidade, trate esse paciente e cure o câncer. Lembrando que é sempre uma união entre a medicina, a boa medicina e a boa nutrição. Em nenhum momento eu estou falando que sozinha a nutrição vai curar o câncer e muito menos a medicina sozinha cura o câncer. É um casamento, é a união dos dois, para que a gente possa chegar a esse espaço mais saudável. E aí, eu comentei também sobre uma das propriedades do gengibre, que é positivo para o paciente com câncer, numa live sobre quimioterapia e vômito, que já é conhecido a propriedade do gengibre para a questão do vômito e da náusea. Então, a pessoa que mastiga pedacinhos de gengibre antes da quimio ou rádio, a pessoa que tem hábito de consumir o gengibre para situações em que ele está nauseado, ele está enjoado, atenua essa sensação de enjoo. Então, existe uma atenuação do efeito da quimioterapia no sentido de enjoo, não em relação ao combate ao câncer, para que ele tenha uma saúde melhor. Lembrando que se ele não tiver uma boa alimentação na quimio e na radioterapia, o que vai acontecer?
ele pode perder muito peso, pode diminuir a imunidade e ser interrompido de fazer a químio. A Pri, acho que fez a pergunta antes, aqui de eu explicar, né? Gengibre é bom contra a náusea na quimioterapia, né? Também a pessoa está enjoada, está com aquela vontade de vomitar, ela também contribui. A pessoa que está vomitando também, a gente começa a utilizar isso, até mesmo para gestantes, vamos tirar a questão do câncer. Existem vários estudos mostrando a segurança do gengibre para essa gestante consumir, ela se sente menos nauseada, menos enjoada, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação, isso é muito comum, tá bom? Então é importante que a gente tenha essa clareza mental sobre a importância do gengibre. Estou olhando o meu roteiro aqui para não perder a linha de raciocínio. E aí a gente entra nessa parte especial, nessa parte mágica, né? Que é a questão de outras propriedades do gengibre. Por exemplo, tem vários estudos já mostrando que o consumo do gengibre ele está associado à redução da pressão arterial para quem tem hipertensão, para pessoas com menos de 50 anos. Então foi feita uma suplementação com gengibre, extrato do gengibre, as pessoas consumiram esse extrato e houve redução da pressão arterial, no caso de quem tinha alta pressão. Quem tem pressão normal, esse efeito não acontece. Então, mais uma propriedade positiva para o gengibre em relação ao seu consumo, em relação à sua propriedade, e a gente começa a pensar, opa, parece que isso é interessante. Então, se você nunca consumiu gengibre, pode ser uma oportunidade de você comprar esse rizoma, né? Eu dei aula ontem do açafrão, quem não viu, depois dá uma olhadinha na live. O que é um rizoma? As pessoas vulgarmente chamam de raiz. O gengibre não é uma raiz, ele é um caule subterrâneo, uma classificação botânica que a gente faz. Então ele tem aquelas gemas, né? Se você pega o gengibre, parece que ele tem várias gemas ali unidas. Então o caule subterrâneo é chamado de rizoma. O açafrão da terra é um rizoma, o gengibre também é um rizoma. Dessa maneira, esse alimento, né, essa especiaria, esse produto, ele pode ser também utilizado para redução da pressão arterial. Pode ser que um paciente com câncer tenha pressão alta, visto que boa parte da população tem pressão alta, então não está distonante essa realidade que eu estou trazendo para vocês, como também não está distonante que um paciente com câncer possa ter o diabetes e outras doenças. Então eu quero trazer essa importância do gengibre também para a questão da pressão arterial. Claro, quando eu falo de pressão arterial, eu vou precisar controlar a alimentação em relação à ingestão do sódio, em relação à ingestão de alimentos que sejam ricos em sal, para que indiretamente o sal vai contribuir para o aumento da pressão arterial. E aí a gente entra na parte mágica do preparo desse gengibre. Se eu for fazer, por exemplo, um chá para uma pessoa que necessite de obter os benefícios do gengibre, né, como é que seria esse chá, como é que seria essa infusão? É normalmente parecida com outras infusões que a gente faz, que é a seguinte: você não deve aquecer, não deve ferver a água. Normalmente isso para o chá de forma geral é comum, mas eu vou falar do gengibre que é o nosso foco de hoje. Se você ferver o gengibre, um dos principais benefícios que ele tem imunoestimulatório, ele é reduzido. Depois eu explico o que é imunoestimulatório. Então, se você tem a infusão, né, desse chá, qual que é o ideal? Você aquecer a água até 50 graus Celsius. Poxa, Alexandre, mas não vou saber o que é 50 graus Celsius. Tem 2 caminhos para você chegar até os 50 graus Celsius. O primeiro é quando você tem um termômetro, né, específico para alimento, porque outros termômetros podem estourar e cair ali na bebida, um termômetro específico para alimento, ou o teste do dedo, que eu falo, né? A nossa pele, o nosso dedo, ele aguenta até 60 graus Celsius sem queimar. Então, se você higieniza a mão, faz a limpeza adequada, se aquela água está aquecendo e você começa a colocar o dedo e percebe que começa a esquentar a ponto de queimar, está chegando quase perto de queimar, um pouco antes,
ele está próximo ali aos 49, 53 graus Celsius. Então, ou seja, você está na média dos 50. E aí naquele momento você pega o gengibre e joga ali dentro para que haja infusão. E aí indiretamente ele vai liberar aquela tonalidade amarela, que indiretamente a gente vai ter essa propriedade especial do gengibre para imunoestimulação do chá, para imunoestimulação do sistema imune da pessoa. A Pri perguntou aqui, então, gengibre cozido junto com o alimento é menos efetivo que o consumo de gengibre com o chá? Totalmente, Pri. Totalmente. Se eu uso ele como uma especiaria para fazer uma comida, né? Como a gente vai preparar uma carne, por exemplo, um frango, e eu faço o cozimento dele, você acaba destruindo praticamente as propriedades dele. A vantagem dele na gastronomia vai ser aquele sabor mais, o aroma e o sabor levemente picante que ele deixa na comida. Esse vai ser o benefício, bem observado, viu? Então, se a pessoa usa o gengibre para preparações culinárias, onde você vai ter o aquecimento daquilo, você destrói essas propriedades especiais da imunoestimulação. Muito obrigado, viu, Pri, pela pergunta. Então, olha que interessante. Oi, Gil, seja bem-vindo. Se você usa o gengibre por uma questão gastronômica, ou seja, eu aprendi com um amigo chamado Ronaldo Rossi, que é chefe de cozinha, nutricionista, que a gastronomia é a arte de agradar ao paladar, na visão dele. Eu acredito também. E é muito bem-vindo, é mágico isso, a gente agradar o paladar. Então, você use à vontade o gengibre nesse sentido de agradar o paladar. Mas se eu quiser agradar o sistema imune, eu não vou poder fazer esse cozimento de gengibre. Então eu tenho que pensar, eu tenho que agradar o paladar ou eu tenho que agradar o sistema imune? Se eu for agradar o paladar, o cozimento desse alimento vai prejudicar os seus benefícios. Se eu for agradar o sistema imune, eu vou precisar ter uma temperatura de aquecimento inferior a 50 graus Celsius, ou o consumo dele cru também eu trago esses benefícios, combinado? Então lembrem bastante disso. Ele é importante, mas a gente precisa saber qual que é o modo de preparo, qual que é a melhor forma para que a gente possa utilizar. Aproveitando até para fazer uma divulgação, no link da minha bio, eu deixei lá um espaço para que vocês possam ter um contato com todo o conteúdo que eu produzo. É o Telegram. Aí você vai perguntar, Alexandre, o que é Telegram? Telegram é um aplicativo assim como o WhatsApp, mas muito melhor, porque indiretamente, quando eu produzo qualquer conteúdo meu, eu posto dentro do Telegram, você recebe como fosse uma divulgação direta minha, é uma lista de transmissão, não é grupo, então eu mando a informação para você e todas as novidades que vão surgindo, eu envio para essa pessoa em primeira mão. Por exemplo, as gravações do dia 25 de janeiro ao 25 de dezembro ao 31 de janeiro foram feitas em primeira mão no Telegram. As pessoas que estão lá dentro foram as primeiras a saber, depois que eu divulguei nas redes sociais. Então eu tenho divulgado com antecedência as informações para o grupo do Telegram, para que as pessoas tenham acesso à informação. E aí você fala, por que eu não vejo pelo Instagram, pelo YouTube ou pelo Facebook? Você vê, mas por conta do algoritmo dessas 3 redes sociais, elas limitam o acesso a toda a informação. Então existe um controle, mesmo você sendo seguidor da minha página, do que está sendo publicado. No Telegram não, 100% do que eu coloco é 100% do que você recebe. Então a distribuição é muito melhor. Fique então o convite para que vocês possam entrar no link da bio, lá tem o Telegram, o canal do Telegram, você clica e você já vai fazer parte desse grupo. Está escrito O Câncer Tem Cura, o nome do nosso grupo. E continuando sobre a questão da imunoestimulação, primeiro deixa eu explicar o que é imunoestimulação. Eu vou falar 2 nomes novos que normalmente eu não usava aqui nas lives. A gente tem, quando faz o hemograma,
a célula vermelha e a célula branca. A célula branca é uma célula de defesa. Até aí uma imagem familiar é uma imagem comum. As pessoas de forma geral já conhecem a célula branca, né? Você fala célula de defesa, ele associa de forma geral as células brancas do nosso sangue. Dentro dessas células brancas existem diversos tipos de soldados. Não existe um só soldado, né? Até uma forma inteligente. Se eu tenho um exército para defender você, se todos forem iguais, tiverem a mesma habilidade, é muito fácil destruir eles, porque você usa uma técnica especial e destrói aquele soldado. Porém, se você tem diversas qualidades desses soldados, fica mais difícil você derrotar esse exército. E aí eu vou falar de duas características desse exército. Existe o general desse exército, o que dá ordem, que dá o comando. Existe o combatente, vamos dizer assim, suicida, né? Vou usar essa palavra, combatente suicida. Quem são esses? O general é o cara que dá ordem para atacar o vírus, para atacar o fungo, para atacar a bactéria e atacar também um tumor. Muitas pessoas, mesmo tendo maus hábitos, não desenvolvem o câncer porque o general fala, vai lá e mata aquela célula de câncer. Nossa, Alexandre, a gente tem isso dentro do nosso organismo? Sim. Se a gente não tivesse, 100% da população já teria câncer. 100%. Então, esse general fala, ó, tá formando câncer, vai lá e ataca. Ou até mesmo a pessoa que tem câncer, esse general também tem um papel importante para destruir ou para reduzir a quantidade de novas células com câncer. Esse é o general. Existe o soldado suicida, né, que eu vou usar esse termo aqui, que é o macrófago. O que o macrófago faz? É uma célula branca, assim como o general também é uma célula branca, que pega esse inimigo e engloba ele e destrói. Ele se destrói e destrói também aquele inimigo. É o que a gente chama de fagocitose. Então o macrófago vai sobre o vírus, engloba ele e destrói, abraça ele e destrói, vai sobre o vírus, abraça ele e destrói, vai sobre o fungo, abraça ele e destrói, vai sobre a célula de câncer, abraça ela e destrói, para que ela não continue replicando. Isso é chamado de macrófago, eu vou chamar aqui de soldado suicida, porque ele se mata também, ele é destruído também. E o que o gengibre faz sobre isso? A Pri está perguntando, o general é o leucócito? Não, leucócito é a célula branca. Célula branca é leucócito. Aí existem diversos tipos de células brancas. Uma das células brancas, né, que é um leucócito, é o general. Outro tipo de leucócito, né, de célula branca, é um macrófago. São diferentes. Leucócito é o nome de célula branca e ela é dividida no general, que é um tipo de leucócito, e em outro, que é o macrófago. E existem outros também, mas não é o foco da nossa live de hoje, tá bom? Então, qual que é o efeito especial do gengibre? O que ele faz? Quando eu tenho chá ou quando eu tenho ele cru, a pessoa mastiga ou a pessoa engole um pedacinho de gengibre, ele vai estimular o general e ele vai estimular o macrófago. Isso é chamado de imunoestimulação. É um termo novo que eu estou utilizando aqui de novo com vocês. Então, o que é imunoestimulação? Ele vai fazer com que o macrófago fique mais agressivo contra o câncer e vai fazer com que o general fique mais agressivo para dar ordem. Então, eu contribuo também para o combate direto do câncer por conta desse papel de imunoestimulação, tá bom? Então, lembrem disso, o gengibre ele tem esse papel, ele tem essa propriedade, ele vai ajudar, ele vai contribuir e talvez você possa me falar o seguinte, uma coisa bem importante. Pô, Alexandre, eu não gosto de gengibre, então não se culpe e nem tem a obrigação de colocar na nossa alimentação. Existem diversos outros alimentos que fazem essa imunoestimulação, tanto do general, que é o linfócito T, vou dar nome aos bois, né, o linfócito T, e tanto outros alimentos e nutrientes que fazem estimulação do macrófago. Visto que se não houvesse outras substâncias que fizessem isso, o ser humano estava enrolado, né? Porque todo mundo ia depender do gengibre para permanecer vivo. Não é verdadeiro isso. Então, a ideia, a intenção dessa live é trazer para vocês
mais informações para aumentar a consciência sobre o tratamento do câncer, do diagnóstico à cura, mas de forma alguma ela tem a intenção de obrigar você a consumir um determinado tipo de alimento. A intenção desse conteúdo é aumentar o grau de consciência das pessoas para tomarem melhores decisões. Se você é um paciente com câncer, essa informação eu fiz especialmente para você. Se você conhece alguém que tenha câncer ou algum familiar, algum amigo, manda o aviãozinho para ela, compartilhe esse link, porque ele pode ajudar muito para que a gente combata com mais inteligência, com mais força essa doença, né? Então, qual que é a minha intenção? A Pri está perguntando sobre o consumo, quantidade. Durante as lives, durante esse mês de dezembro, janeiro, eu vou evitar a dosimetria. Alexander, o que é dosimetria? A quantidade que cada pessoa deve ingerir, porque isso vai variar de acordo com o trabalho que vai ser feito com cada pessoa. Então, a princípio, eu não vou falar de dosimetria, de quantidade, para que a gente não perca o efeito verdadeiro que o gengibre pode fazer em cada pessoa. Não é um momento, lá para frente talvez a gente comece, depois de janeiro, falar de dosimetria, da quantidade exata que vai ter de castanha, quantidade exata que vai ter de glutamina, mas eu quero trazer uma informação geral para poder ajudar essas pessoas a terem melhores resultados. Mas obrigado pela pergunta, Pri. Então, o papo nosso hoje foi sobre o gengibre, que ele é largamente utilizado pela gastronomia oriental ou mediterrânea. O gengibre ele tem um aroma intenso, um sabor picante. A gente tem propriedades anti-inflamatórias, que eu comentei da gastrite, antioxidantes, que é impedir a oxidação, a oxidação está associada também ao câncer. Tirei o mito sobre a termogênese, de que se você consumir gengibre, você vai emagrecer. Essa informação não é verdadeira. Ou seja, o paciente com câncer não precisa ter medo de consumir o gengibre, porque ele já perdeu muito peso e fala, pô, já perdi 30 quilos, 20 quilos, vou comer agora eu estou enrolado. Não, tire isso da sua mente, ele não tem esse poder. Teria que comer quilos de gengibre, que não é indicado para ninguém comer uma quantidade absurda dessa, de forma alguma. Pacientes que fazem quimio-radioterapia, a gente tem o gengibre como um potente inibidor da náusea e do vômito, é uma oportunidade. Falei da questão da redução da pressão arterial, que também tem esse papel interessante da redução da pressão arterial. O paciente com câncer também pode ter pressão alta, então ele vai contribuir para isso. E falei do papel do aquecimento do gengibre, até a Pri trouxe informação, poxa, então se eu for fazer o cozimento desse gengibre, ele perde a propriedade? Perde totalmente. Então o aquecimento é até 50 graus Celsius, eu explico nesse vídeo como é que a gente consegue chegar a 50 graus Celsius sem termômetro, depois você dá uma olhadinha. E a imunoestimulação, que eu falei de dois generais, né? Dois generais que usam o casaco branco são as células brancas, que é um general chamado linfócito T, no caso, que ele determina quem que vai ser morto, se vai ser aquele vírus, se vai ser a bactéria, vai ser o fungo ou uma célula cancerígena, ele também tem esse poder. Depois dei uma olhadinha no vídeo. E eu tenho também a função do soldado assassino, aquele que abraça o inimigo e se autodestrói, que é chamado de macrófago. Então, o gengibre ele atua diretamente sobre essas duas células brancas, que é o general, também chamado de linfócito T, ou soldado suicida, que eu estou brincando aqui, que é um macrófago, tá bom? Então, amanhã eu vou conversar com vocês sobre um assunto muito interessante para o câncer, que é o consumo de carnes para imunidade. Então, sejam todos bem-vindos para participar, para assistir, para compartilhar os vídeos que eu já produzi aqui no canal. Eu tenho feito também dos vídeos vitaminas, né? Eu pego o vídeo grande, eu parto ele em ideias, que eu chamo de vitaminas, e coloco os trechinhos para a pessoa assistir. Então, talvez você possa se interessar por outros assuntos, dando uma olhadinha no meu canal, ou divulgar para um paciente com câncer ou para o familiar que tem esse paciente com câncer. Tá bom?
Aproveito para agradecer a presença de todos vocês e tenham um excelente dia.